Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Coritiba em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Rogério, Rogério, obviamente eu gostaria que você falasse sobre essa partida, a vitória do São Paulo, 3-1, o que você achou sobre ela, mas a minha pergunta é muito mais em relação à vaga na Libertadores, né? O São Paulo se aproximou, está a 1 ponto do G8, mas de acordo com o que a gente veio ouvindo das suas respostas ultimamente, você não está tão confiante em montar um elenco forte para eventualmente brigar por um título de Copa Libertadores da América, etc. Você acha que essa vaga na Libertadores do ano que vem ela é tão determinante assim para o planejamento do São Paulo, ou com vaga, sem vaga, você vai ter mais ou menos a mesma coisa para o ano que vem? Boa noite. Essa resposta eu dei no último jogo, que o planejamento seria muito parecido, independente da campanha final. Se eu almejo a vaga e quero, com certeza, eu quero chegar na posição mais alta que a gente puder chegar dentro do campeonato. São praticamente, hoje, 6 equipes do Atlético Mineiro, até um pouco para baixo da gente, aí, acho que umas 6 equipes que brigam por 2 vagas, numa pré-Libertadores. E a cada rodada nós vamos ter um novo parâmetro, Cada resultado, por exemplo, acho que tem Fortaleza e Atlético Mineiro, se eu não me engano, na próxima rodada, 4-7, 4-4. Depende do resultado já. O Atlético abre 6 pontos do Fortaleza. Se o Fortaleza ganha, embola mais ainda. Então, assim, é um campeonato ainda que eu acho que a cada rodada nós vai se apresentar um cenário de ter 6 times, ou de alguém abandonar a briga para chegar em cima. Eu espero que a gente possa estar até o final. O que atrapalha a gente é o número de vitórias, que nós temos o menor número de vitórias de todos. Mas mesmo porque a gente precisa das vitórias mesmo, porque se não for com as vitórias, nós não conseguiríamos, em pontuação, chegar entre os 8. Mas nós almejamos o melhor possível de colocação, o melhor time possível para o ano que vem. E se eu almejo conquistar a Libertadores, eu almejo, mas eu sou realista. Eu vejo que hoje o São Paulo não é favorito para uma conquista de Libertadores, eu acho que vocês concordam. Agora, se a gente puder estar na Libertadores e se tornar forte desde o começo do ano para disputá-la, eu acho que é extremamente válido e é o que nós estamos buscando. Rogério, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho, porque essa partida, São Paulo foi dominante os 90 minutos, sim, com tranquilidade, não deixou escapar a vitória. E o torcedor, às vezes, fica se perguntando por que o São Paulo não consegue jogar dessa forma, com tranquilidade, todos os jogos. Claro que cada jogo é uma demanda, é uma história. Mas alguns pontos que talvez até mesmo você perceba que falta encaixar no São Paulo para que ele jogue com essa frequência. Honestamente, se você pegar todos os jogos aqui no Morumbi, em todos o São Paulo jogou dessa maneira. Talvez com exceção, por exemplo, o Corinthians, que jogou um time muito... Exceto os jogos que jogou com um time muito alternativo, e olha que hoje era um jogo com um time bem mexido, especialmente na parte defensiva. Mas o São Paulo domina quase todos os jogos. Em quase todos os jogos tem um número quase que o dobro de finalizações do adversário. Mesmo até contra o próprio Flamengo, por exemplo. Fora de casa, eu concordo que nós não conseguimos exercer esse mesmo domínio. O que é até certo ponto natural, os times vêm mais para cima. E porque nós temos elencos e times parecidos com a grande maioria do campeonato, Então nós fazemos jogos, eu digo, você diz assim, o São Paulo é imprevisível, eu concordo, muitas pessoas falam que é meio imprevisível, o resultado do time, mas nós não temos jogos considerados que ninguém aposta para o São Paulo para esse jogo, mas ninguém também entrega o São Paulo em jogos grandes, como foi, por exemplo, contra o Palmeiras, ninguém dá o São Paulo como vencido, então é um time que compete muito, tem dias que cria muitas oportunidades de gol e faz, como foi contra o Bragantino, como hoje fez alguns, como o Avaí fez alguns, e tem dias que cria e não faz. Mas o São Paulo ele é predominante quase sempre, você pode olhar as estatísticas de jogo, elas dão sempre o São Paulo como mais time que mais controla o jogo, que mais finaliza, que tem mais cruzamentos, que tem mais escanteios, normalmente é assim. Agora, nem sempre o São Paulo vence, isso é uma verdade. Nós precisamos sempre de muitas chances para fazer gol, por exemplo. E você vê, hoje nós até o minuto 84, eu estava vendo agora, minuto 39 do segundo tempo, nós concedemos poucas chances ao Juventude. Nós fomos conceder 3 ou 4 oportunidades claras de gol para o Juventude do minuto 84 em diante. Então, assim, às vezes... Pro Juventude. Estou pensando, estava falando do Juventude com o Felipe. Para o Curitiba do minuto 84 em diante.
um poder maior de concentração, até de defesa, né? Tomamos um gol de bola parada que nós treinamos, sabíamos, bola, perna aberta, centro da área, faltou compactar um pouco o time, né? Sair com 0 é muito importante no marcador, hoje não conseguimos, mas conseguimos criar para fazer, desculpa, eu acho que nós tivemos no mínimo mais 3, 4 chances muito claras de gol. Então o time produz. Contra o Botafogo também começou bem. Se o gramado não tivesse encharcado, nós teríamos mais ainda oportunidades do que nós tivemos. Agora, cada time apresenta um nível de competição, um estágio de competição. Uns oferecem mais oportunidades a você. Mas como controle de jogo, como é uma característica do time, né? Com raríssimas exceções, o São Paulo não controla seus jogos. Rogério, boa noite. O São Paulo é um time que corriqueiramente costuma atacar mais pela esquerda. Sim. E hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente observou o time atacando muito mais pela direita. Sim. Então, eu creio que muito pela boa partida que o Moreira fez, então eu queria que você tecesse alguns comentários sobre a atuação dele. E outra, saber se isso foi algo programado diante do adversário de hoje ou se aconteceu naturalmente pelo bom desempenho do Moreira na partida. Quando a gente joga com linha de 3, e hoje tinha Rafinha e Léo. Rafinha e Léo, característica dos dois. Rafinha é um lateral que já não pode jogar mais como ala, porque exige muito da parte física, mas ele constrói muito bem o jogo. O Léo tem esse arranque e dá. Hoje estava mais equilibrado, com 2 jogadores à frente, Reinaldo e Moreira. O Moreira fez uma artroscopia, ficou 30 dias parado, voltou acho que faz uns 18 ou 19 dias que ele está treinando com a gente. Ele não está no ritmo de jogo, mas nós não tínhamos outra alternativa hoje ou uma improvisação, como nós fizemos no final do jogo, quando ele cansou realmente e não tinha mais o que fazer. Ou a gente ia com o Marcos Guilherme, ou a gente ia com o Igor Gomes naquele momento, né? Eu treinei até com o Reinaldo invertido durante a semana para jogar e lá para trazer a bola da esquerda para dentro, né? Mas eu achei que não dava a profundidade necessária. E hoje a gente tinha Nestor de um lado, Patrick do outro. Então ficaram mais simétricos. O time ficou mais simétrico, né? Lados mais iguais e conseguiu atacar pelos 2 lados. O Moreira fechou mais do que o necessário. O Reinaldo jogou na função, que está até mais acostumado. O Moreira é mais acostumado a jogar em linha de 4, né, defensivo. Defende bem, o Moreira não ataca tanto como o Reinaldo, como o Wellington, como o Igor Vinícius, por exemplo. E ele veio muito para dentro no primeiro tempo, tirando a amplitude de jogo, que era o que a gente tinha para fazer. E o Nestor foi cair lá fora muitas vezes para o Moreira entrar. Isso não era o que nós treinamos, tá entendendo? E nós tentamos no segundo tempo organizar, deixar o Moreira usando mais corredor, para daí Nestor, com o Luciano, que gosta de fazer a flutuação, vir ganhar essa frente à área, o Pablo armando por trás deles e defendendo para contra-ataques, com a liberdade do Rafinha jogar, com a liberdade do Léo jogar, quando um vai, o outro fica. Por isso que talvez gerou mais equilíbrio hoje. Quando joga com linha de 4, Nestor gosta de cair no corredor da esquerda, e Patrick também gosta de cair. Aliado ao Reinaldo, esse lado tem 3. E o outro lado, o Luciano gosta de flutuar, então o lado fica com e dá desequilíbrio realmente, porque são 2 jogadores, Nestor e Patrick, que gostam muito de atacar a profundidade do lado esquerdo, porque eles já estão com o pé bom para chegar na área, né? E do lado de cá nós não temos tanto esse jogador que faz. No máximo nós vamos ter um Igor, um Galopo, um Alisson, quando joga, que faz. Então ficam 2 desse lado, 3 desse lado, por isso que gera mais jogo pelo lado esquerdo em linha de 4. Hoje, mais equilibrado o time. Rogério, boa noite. Eu perguntei para o Rodrigo Nestor agora na zona mista se a atuação, a vitória de hoje foi importante para iniciar um processo de selar a paz com o torcedor. Ele falou, a gente primeiro precisa selar a paz entre nós mesmos, porque a gente não consegue ainda nem dormir direito devido, obviamente, à final da Copa Sul-Americana. Como que você sente o grupo e você sente que vocês estão próximos de talvez voltar a ter um pouco de paz depois da derrota da Sul-Americana? Eu acho que paz não é a palavra certa, mas a frustração, né? A frustração é que fica pra gente. Mas nós temos que seguir, temos que estar em frente. Eu acho que nós jogamos a América, vencemos, tivemos o Botafogo, que não tivemos um resultado bom, apesar de não ter feito um jogo ruim, na minha opinião, e que a chuva atrapalhou muito a equipe que queria construir. O Palmeiras, um resultado diante das circunstâncias no segundo tempo heróico, no primeiro tempo um jogo bem jogado contra o Palmeiras, com boas oportunidades de gol, nos contra-ataques, com velocidade do Igor Vinícius, com finalizações do Reinaldo, com finalização do Luciano, com finalização do Miranda, todas com chances claras de gol. E no segundo tempo, logicamente, o Palmeiras dominou o jogo, porque é assim que tinha que ser, com 1 a menos e depois com 2 a menos. Mas eu vejo o time tentando jogar bem, tentando fazer o seu melhor, tentando pressionar o adversário, tentando fazer com que os resultados aconteçam.
A paz consigo mesmo, acho que ele se refere à frustração que gerou na derrota contra o Del Valle. Rogério, aqui no fundo, são duas questões que eu queria perguntar. A primeira, dá para falar que o Patrick foi uma das melhores contratações da temporada? Ele tem números assim bem impressionantes na carreira, a temporada de números dele, de melhores números. E o segundo tema seria sobre os 3 zagueiros. Você vai manter uma ideia de seguir ou vai depender do adversário mesmo? Eu estudo mais o adversário para formar o time, tá? Até hoje foi o dia mais incoerente, talvez, da minha parte, de fazer 3 zagueiros. Mas como é que eu vou fazer 2 zagueiros com o Luizão e Léo, cara? Nenhum dos dois sabe jogar assim, tem domínio do lado direito, né? Os dois jogam de centro para a esquerda. O Léo, o que ele tem de bom? É essa condução, e em linha de 3 ele conduz melhor. O Rafa, ele gosta mais, eu acho que ele se sente mais confortável em jogar como terceiro zagueiro hoje do que praticamente como um lateral. E ele acha passes que pouca gente acha quando está apertado. Ele encontra passes que pouca gente encontra, poucos zagueiros encontram. Então, mesmo não tendo nenhum zagueiro no banco, eu não sei, se machuca um zagueiro, por exemplo, nem eu, no momento, eu acho que eu mudaria provavelmente o sistema para uma linha de 4, porque aí não teria mais de onde tirar, ia ser uma improvisação, ou o Luan, ou o Colorado, mas que até treinaram essa semana na zaga, justamente para estar preparado para uma eventual necessidade. Mas daí nós teríamos que mudar o esquema, voltar com uma linha de 4, e aí sim, aí arriscar um zagueiro canhoto pelo lado direito. Mas nem Luizão, nem Léo, o Léo sempre foi lateral esquerdo, e o Luizão sempre jogou pelo lado esquerdo, mesmo em Taça São Paulo, tudo, né? O Beraldo é que fazia mais lado contrário, ou centro, e ele fazia o lado esquerdo. Então, para mim, eu não quero deixar o jogador desconfortável, a não ser que eu não tenha outra alternativa, né? Como não tinha no banco, por exemplo, hoje, como nenhum dos zagueiros se recuperaram e 2 foram expulsos no último jogo. E aí nós fizemos essa agora. Já para o próximo jogo, a gente tem a volta de Beraldo, apesar de ser canhoto, e tem a volta do Ferrarese. E a gente espera também que uma hora o Diego possa estar com a gente de novo, né? Porque já faz, sei lá, 15, 20 dias que ele já não treina, né? Não treina, não está à disposição com o grupo, teve um dia essa semana, mas não está. Para a gente ter mais alternativas para montar o time. E a escolha de 3 ou 4 zagueiros, linha de 3 ou linha de 4, ela é muito em função do que o adversário, do que a gente vê na média do que o adversário apresenta. Ou das peças que a gente tem disponível para outros setores. Se vale a pena a gente preencher com um zagueiro. Com 3 zagueiros, a gente perde um homem de meio. Né? A gente fica com linha de 4, a gente ganha mais um homem no meio campo. Né? Depende muito como as equipes adversárias marcam para você construir o jogo. Sobre o Patrick, né, que é outra pergunta, o Patrick ele participa muito de lances decisivos. Mesmo quando ele não faz grandes jogos, ele perde muita bola, às vezes o Patrick, que quando vai dominar, acaba perdendo algumas bolas, cedendo alguns contra-ataques, ele deixa. Fisicamente, ele ainda, eu acho que ele pode melhorar, depois de uma pré-temporada, para o ano que vem ele pode melhorar mais, mas ele participa muito de lances decisivos, ou fazendo gol, ou dando assistência, ou numa jogada individual, num arrasto. O Patrick arrasta muito bem. Ele não é nem um jogador de tanto toque de bola, sabe? Ele é um jogador de receber, e ele faz as jogadas como a do segundo gol, né? Que ele vai arrastando, parte para cima, na força, por isso é um atleta que nós vamos analisar para domingo, né? Porque também está cansado e o tempo é curto, mas por isso. Queria que você, dentro de análise que você já fez na sua época de jogador, você tinha uma projeção muito forte do que precisava, não precisava. Creio que como técnico você tenha melhorado essas análises. Precisava do quê? Assim, de pontos. Pontos? 18 pontos a disputar. Quantos são necessários para o São Paulo estar na Conmebol Libertadores? Não sei te dizer, não sei mesmo. Gostaria de poder te dizer, mas nem parei para pensar nisso. Honestamente, nem parei para pensar. Não paro. Eu preciso viver jogo pós-jogo. Nós estamos concorrendo com muita gente, tá entendendo? Pouca vaga, muito universitário para pouca vaga na faculdade. Então, nós precisamos ganhar. Nós precisamos tentar a vitória no domingo. Se a vitória vier no domingo, nós vamos fazer novamente uma análise, mas impossível prever quando se tem tanta gente disputando essa mesma vaga, né? Não posso prever. Nós temos que tentar fazer o máximo dos 18 que nós pudermos. Não é nem pela pontuação que a gente precisa, é por nós mesmos precisar o maior número de vitórias que a gente puder ter até o final do campeonato nesses últimos 6 jogos.
Rogério, boa noite. Você lamentou que o Diego ainda não voltou, né? Sim. Você tem alguma expectativa do Alisson, do Igor Vinícius para o fim de semana? E queria que, se você pudesse, falasse como é que está o Arboleda. Eu lembro que antes da final da Sul-Americana você disse que tinha uma previsão de que ele pudesse voltar a treinar com o grupo em 15, 20 dias. Como é que tá? Bom, o Alisson eu acho muito difícil estar no final de semana, tá? Ele está com edema na coxa, não tem lesão, mas está com um edema que se agravou dos últimos jogos e treinamento. Ele sentiu a perna bastante pesada. Não tem lesão muscular, o que já é bom. Eu acho que ele volta. Eu acho que na semana que vem ele já deve estar treinando. O Igor Vinícius, ele sentiu uma dor no pubis depois do jogo do Palmeiras. Não treinou com a gente essa semana, esses 2 dias. Eu amanhã tenho que conversar com o Dr. Sanches de novo para ver o que ele passa de ideia, se melhorou nessas últimas 48 horas. O outro atleta que você... Arboleda. A Arboleda vem treinando, evoluindo dia após dia. Agora, ainda não iniciou assim, um processo mais como neutro, como participando das atividades, mas não assim competindo com o elenco ainda, né? Ele está num processo de readaptação. Hoje de manhã ele treinou, já de manhã com os outros, fazendo alguns exercícios de posse, mas participando ainda de forma gradativa. Eu não sei exatamente quando ele vai estar, mas aí é uma coisa que quem tem que definir é ele, junto com o departamento médico, parte da preparação física. A hora que ele tiver em condições, nós incorporamos ele aos treinamentos com todos, né? Eu acredito que não deva demorar muito mesmo, porque ele não tem muito tempo se ele quiser disputar uma Copa do Mundo. Boa noite, Rogério, aqui. Em relação à força do São Paulo e equilíbrio ao longo do ano, você citou agora há pouco a questão de que o São Paulo quase sempre jogou com muita força aqui no Morumbi, muito parecido com o que aconteceu no jogo de hoje com o Coritiba. A minha dúvida é a seguinte: desses 6 jogos pela frente, 3 são fora de casa. Sim. São Paulo, ao longo da temporada, em 34 jogos, conquistou 10 vitórias longe do seu torcedor. Sim. O que gera esse desequilíbrio de um time tão forte em casa, mas com dificuldades de jogar fora? Eu acho que são raras as equipes. Eu acho que talvez aí o Palmeiras tem uma campanha meio equilibrada, dentro e fora de casa. Fora isso, quase todas as outras equipes acho que tem uma campanha... Você pega o Coritiba tem 34 pontos, 32 feitos em casa e 2 fora. Para todo mundo é mais difícil jogar, né? Eu acho que fora de casa. Eu não sei se é psicológico, alguma coisa assim, ou é o incentivo da torcida adversária que pressiona, a arbitragem é pressionada. Eu acho que tem uma série de fatores, né? Nós até que melhoramos nos últimos jogos, né? Porque nós conseguimos vencer o América e o Ceará fora, né? Nós conseguimos nos últimos jogos fazer 2 vitórias fora de casa, dar uma esperança maior para a gente, para que a gente possa também tentar vencer o Juventude, que apesar de não vencer, mas anda empatando muito dentro de casa, com muita gente, tirando ponto de muita gente dentro de casa. Mas eu não consigo assim dizer para você um fator exatamente. Eu acho que é um time que tem que talvez evoluir um pouco mais defensivamente. Fora de casa você está mais exposto a ser atacado. Normalmente as equipes criam mais coragem de vir jogar contra você. E talvez, até por falha minha, e a gente possa melhorar a maneira de como se defender fora de casa. A gente tem que se defender melhor, como foi no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que nós cedemos oportunidades porque estávamos sem jogadores a menos, mas nós defendemos, acho que mais consistente. Talvez seja isso, a gente tem que continuar jogando como a gente joga no Morumbi, mas defender de uma maneira mais consistente. Talvez temos que melhorar, fazer mais treinamentos na parte defensiva, porque a gente acaba sofrendo sempre gols fora de casa. Nós temos que tentar evitar gols como foram esse no final do jogo, que desnecessário, né? Tomás, a gente está bem montadinho ali. Abrimos um buraco do Igor Gomes, que saiu à frente um pouco, abriu entre ele e Rafinha, e a bola passou, o menino, né, cabeceia, faz o gol. A gente não pode, porque nem sempre está 3-0 no placar. Às vezes está 1-0, como muitas vezes teve. Posso te dar vários exemplos aí de a gente estar na frente e sofrer esse gol. E esse gol custa muito. Em casa mesmo aconteceu muitas vezes, né, de tomar gol já no final, nos acréscimos, na parte depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então talvez precisamos melhorar o sistema, como se defender de uma maneira mais consistente. Rogério, boa noite. Cerca de 50% do elenco é composto por jogadores formados na base, mas entre os jogadores formados na base há uma distinção, alguns mais experientes, sim, outros ainda iniciando aí a carreira no profissional. Muito se fala da possibilidade do Luizão sair, do Igor Gomes sair, agora se fala na possibilidade do Pablo Maia também ir para a Inglaterra, está na mira do Fulham.
Qual é o impacto que a saída desses jogadores vindos da base, mas que são mais experientes, vêm ganhando mais rodagem, qual que é o impacto desses jogadores, da saída desses jogadores, tendo em vista que muitos dos remanescentes ainda são um pouco crus, né? Beraldo, Caio, Rodriguinho, e a possibilidade do São Paulo disputar Libertadores ano que vem, talvez esses jogadores acabem sentindo um pouco mais essa responsabilidade. Sim. Então, queria que você falasse um pouco sobre o impacto dessa saída desses jogadores jovens. Só complementando a tua pergunta, e muitas vezes a gente não tem um segundo volante pronto. Nós temos o Luan voltando de uma lesão de longo período e vocês notam que ele ainda não está pronto. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Ele está se esforçando, está né, lutando, ele é um cara que domina muito a posição, mas na parte física ainda precisa melhorar. O Colorado já é um jogador mais de saída de jogo, e o Neves está machucado. Então muitas vezes a gente também quer trancar um pouco mais o meio campo, e não consegue, porque a gente não tem com a ausência do Neves lesionado, o Luan que lesionou. O Colorado não é um cara tão defensivo, nosso segundo volante ou é Igor Gomes, ou é Nestor, ou é Galopo, são todos jogadores que já tem mais características de ir para frente. Por isso que a gente sofre, talvez, até em determinados momentos, que poderíamos se posicionar melhor defensivamente. Com relação à saída de alguns jogadores, eu encaro como uma coisa normal, alguns jogadores saírem, eu lamento só da forma como se sai, porque era para o clube faturar um bom dinheiro com esses jogadores. Afinal, o conceito de aproveitar a Cotia é justamente para quê? Para que você possa gerar receita nos momentos mais difíceis. O que a gente lamenta é um jogador jovem como o Luizão, tem um contrato que finaliza em janeiro e está saindo livre, né? O Igor tem um contrato que vence em março, podendo sair livre. Isso a gente lamenta, porque é através dessa geração de recursos que você consegue montar novos times, novas contratações, ou sanar algumas dívidas que o clube tem. Eu acho que é baseado nisso que se investe quase 30 milhões por ano em Cotia. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Pablo, eu acho que um destaque, assim, vem sendo o jogador mais regular nos últimos jogos nossos. Esse pós-perda de Copa Sul-Americana, o Pablo foi o cara que se manteve bem em todos os jogos, e por isso até hoje a alternativa de botar o Luan, de tentar botar Galopo, de tentar botar André Anderson, quando o jogo já estava 2-0 e 3-0, que é para tentar encontrar alguém que faça essas funções, porque em determinado momento nós vamos precisar. E se a gente não consegue encontrar o atleta exato para essas funções, nós vamos sofrer. Eu acho que se o Pablo Maggi tiver uma proposta extraordinária para ele, é legal para o clube, é legal para o garoto, ele vem se esforçando, mas eu desconheço qualquer proposta sobre o Pablo. Sobre Igor e sobre Luizão, um acaba o contrato em janeiro, outro acaba o contrato em março, até o momento que eu saiba não existe a renovação, então pode acontecer de perder esses jogadores. E até outros jogadores pode ser que fiquem pelo caminho, mas nós temos que primeiro acabar o ano bem, acabar bem esses 6 jogos e montar aí um time para o ano que vem que possa atender, ao menos em parte, a expectativa do torcedor. Às vezes o que me frustra, por exemplo, nós como atleta, no grupo que eu jogava, nós conseguimos títulos muito importantes aqui. O que me frustra, às vezes como treinador, é ver que talvez eu não consiga entregar esses mesmos títulos. Eu gostaria também de vencê-los como treinador. Mas eu sou extremamente grato a estar aqui trabalhando, eu gosto de trabalhar com os garotos. Se tiver jogador bom da base, não tem problema nenhum em trabalhar. Eu prefiro. Eu prefiro porque é o produto que valoriza o clube, valoriza a Cotia, que é o grande investimento que foi feito ao longo dos últimos anos. Se investe muito em Cotia, que é justamente para gerar esses jogadores e gerar receita futura e gerar novas oportunidades. Então nós temos hoje 12, 13, 14 jogadores lá da base. E se precisar, e se alguém se destacar na Taça São Paulo, e se a gente precisar trazer mais alguém, não tem problema. Agora, em algumas posições talvez não tenha pronto em Cotia, e nós tenhamos que ir no mercado, com a ausência de alguns que saiam, aí nós temos que tentar contratar. Se não der para contratar o principal jogador que nós queremos, alguém com essas características para poder ajudar com a experiência que você disse, que é o que eu concordo com você. Nestor, Igor Gomes, Luan, eles estão numa prateleira. Thales, Wellington, jogadores, Rodriguinho, eles também são da base, mas estão ainda num outro patamar que vai demorar esses mesmos 2, 3 anos de amadurecimento para chegar num ponto de ser um jogador pronto para jogar, como é Nestor, como é Igor, como é Luan, quando está bem condicionado, e tantos outros, né? O Pablo Maia talvez esteja nessa prateleira, que tem amadurecido bem mais rápido, mas são todos caras que jogaram. Luizão está nessa prateleira, a primeira, jogadores, Beraldo, né?
que estão jogando aí, praticamente sempre estão entrando em jogos, jogando, mas estão em estágios diferentes, concordo com você, em estágios diferentes do que Igor, do que Nestor, do que Luan, enfim. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.